Graça e paz para todos os irmãos aí do Facebook e para todos os meus inscritos no YouTube. Sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho. Meus irmãos, eis que vos fala é o irmão Fabiano Santana, seu irmão em Cristo. E eu estou fazendo essa live para nossa edificação espiritual e para nós aprendermos mais do Evangelho de Jesus Cristo ressuscitado. Eu quero mandar aí um alô para todos os meus inscritos no YouTube e também eu quero mandar também aí um alô para todos os irmãos pelo Facebook, para a Igreja de Cristo que está espalhada aí nos 4 cantos do Brasil. Meus irmãos, de antemão, antes de mais nada, para nós darmos início a essa live, eu quero fazer uma breve oração. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, ele falou assim: quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem iras e nem contendas. Paulo também disse em graça e na graça, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 17, orai sem cessar. Então, nós temos que orar, embora eu entendo pelo Espírito Santo que eu não sei orar como convém orar, pois Paulo disse, cheio do Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo disse que nós não sabemos orar como convém orar, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, ele ora por nós. Sendo assim, oremos. Paizinho, Pai justo, Pai eterno, meu Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados cometidos, pecado cometido pelas obras da carne, por olhar, por pensamento, por atos, por obra, por gesto, por práticas, pecados cometidos pelas obras da carne, por julgamento, por falar, até mesmo por gesto, por atos. Pai dos Espíritos, me perdoa em nome de Cristo ressuscitado. Pai, eu não sou perfeito na carne, pois na carne nós somos imperfeitos, mas o meu espírito é perfeito diante de ti. Sendo assim, eu oro porque a nossa carne já veio com defeito de fabricação. Então na carne eu sou imperfeito, eu sou falho. Todos nós somos falhos, somos imperfeitos, mas o nosso espírito é perfeito diante do Pai. Pai dos Espíritos, toma o primeiro lugar, toma a primazia nessa live. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, o ressuscitado. Que nós possamos aprender mais sobre esse Evangelho poderoso, revelado para Paulo no terceiro céu, o Evangelho que restaura, que dá vida, que alegra o espírito, que levanta. O Evangelho do Cristo ressuscitado. Pai justo, Pai eterno, toma o primeiro lugar. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio e admiração a Ti, ó Cristo ressuscitado. Como disse certa feita o profeta lá no Antigo Pacto, João Batista, no livro histórico de João, capítulo 3, versículo 30.
Importa que eu diminua e que Cristo cresça. Pai, que o Senhor cresça nessa live. Em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo de número... Carta de Paulo à Igreja de Cristo, pessoas vidas que se reuniam na cidade de Roma. E o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, escreveu essa carta para os irmãos que se reunia em uma casa na cidade de Roma. E Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse em Romanos, no capítulo de número 11, a saber, o versículo de número 3. Eu vou ler a partir do versículo de número 3 até o versículo 6, que diz assim. Olha o que Paulo disse no Evangelho. Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. E só eu fiquei e buscam a minha alma. Versículo 4. Mas, que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Versículo 6. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Eu vou ler mais uma vez o versículo de número 6, que diz assim. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo, ele disse para a Igreja de Cristo que se reunia na progressiva cidade de Roma, em Romanos capítulo de número 11, versículo de número 6, Paulo disse que se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Por quê? Porque se é graça, não pode haver sacrifício. Se é graça, não pode ter obra. Se é graça, não pode ter nenhuma obra da lei de Moisés. Por isso que Paulo disse para os irmãos, para os romanos, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, graça já não é graça. Ou seja, se é graça, tem que ser graça pura. Não pode ter obra. Se tem obra, então não é graça. Irmão Fabiano, o que é graça? Graça significa favor imerecido de Deus para com a humanidade. Se no templo religioso que você se reúne, o líder lá diz que prega graça, e o líder lá diz que lá ele prega o evangelho que Paulo pregava, o evangelho da graça, não pode haver obra. Se tiver alguma ordenança da lei de Moisés, Paulo disse que a graça já não é graça, ou seja, não é graça. Ele está pregando uma lei misturada com graça. Os religiosos precisam entender o antes da cruz e o depois da cruz. Os religiosos precisam entender o que é lei e o que é graça. No livro histórico de João, capítulo de número 1, o versículo de número 17, no Antigo Pacto,
o apóstolo João, o evangelista João, ele disse algo interessante. Livro histórico de João, capítulo 1, versículo de número 17. Olha o que ele disse. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a lei foi feita para quem? Para um povo, para uma nação. E qual era o nome daquele povo? Israel. E a lei foi dada para quê? Para mostrar o pecado do povo de Israel. Pois o povo de Israel era um povo sem disciplina. O povo de Israel era um povo que adorava diversos tipos de deuses. O povo de Israel, pela manhã, eles adoravam a Deus, e pela tarde, eles adoravam a Baal-Zefon, oriundo da cidade de Zefon. O povo de Israel, pela noite, eles adoravam a Deus. Pela manhã, eles adoravam a Baal. Então, existia no meio do povo de Israel o sincretismo religioso. Eles adoravam diversos deuses. Pela tarde, eles adoravam a Jeová. Mas pela noite, eles adoravam aos Balins, a Astarote, a Azera. Então o povo de Israel era um povo sem disciplina. Logo, Deus levantou um homem, um líder, como libertador dos hebreus. Moisés. O nome Moisés quer dizer no hebraico Moshe, que significa saído das águas. Então, Deus levantou Moisés como libertador do povo de Israel. Haja vista que Moisés foi um líder usado pelo Espírito de Deus. E Deus deu as leis como código de conduta, as leis morais, no Êxodo capítulo 20, em cima do Monte Sinai para Moisés, pela mão dos anjos, para conduzir o povo de Israel. Só que aquela lei, os 10 mandamentos, eram leis morais, eram leis do amor, eram códigos de condutas para conduzir o povo durante a peregrinação no deserto até Canaã, a terra prometida. Mas ao todo, no total, a lei de Moisés tinha 613 ordenanças. E essa lei de Moisés foi dada por Deus, pela mão dos anjos, para Moisés, para mostrar o pecado do povo de Israel e para que o povo criasse um temor, um respeito por Deus. Porque o povo de Israel era um povo sem ordem, sem disciplina. Certa feita, Paulo disse em Romanos capítulo 7, a saber, o versículo 7, que ele não sabia o que era concupiscência, abençoados, se a lei de Moisés não dissesse, não cobiçarás. E que antes da lei, o pecado estava morto, mas a lei de Moisés despertou nele o pecado. Ou seja, em outras palavras, Paulo estava dizendo que a lei de Moisés mostrou para ele mesmo o pecado dele. Porque antes da lei, o pecado estava morto. Eles não sabiam discernir o que era o pecado.
Então foi necessário Deus dar lei para Moisés, pela mão dos anjos, para mostrar para o povo de Israel os seus pecados. Mas a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo de Nazaré. Senhoras e senhores, só que a lei foi feita para os judeus de origem judaica. Haja vista que nenhum judeu de origem judaica conseguiam cumprir as 603 ordenanças da lei de Moisés. Eles sempre quebravam a lei escrita e gravada em pedras. Eles quebravam a lei. E na lei de Moisés, quando alguém quebrava algum mandamento ou alguma ordenança, quando alguém quebrantava a lei de Moisés, aquela pessoa morria sem misericórdia. Por quê? Porque o ministério da lei era o ministério de condenação e morte. A lei de Moisés não aperfeiçoou coisa alguma, pois era o ministério de condenação e morte. Olha o que Paulo disse pregando à igreja que se reunia na progressiva cidade de Corinto, cuja capital era a Grécia, entre os anos 55 a 56, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, Segunda carta de Paulo aos Coríntios, que se reunia na cidade de Corinto, capítulo 3, versículo 7, Paulo disse assim: e seu ministério da morte, gravado com letras em pedra. Qual é esse ministério da morte que Paulo está falando? O ministério da lei de Moisés. A lei de Moisés era o ministério da morte. Gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Ora, a glória no rosto de Moisés, Paulo disse que era transitória, ou seja, aquela glória no rosto de Moisés, com o tempo, desvaneceu, desapareceu. O brilho, com o tempo, não era mais intenso. No versículo de número 8, Paulo disse: como não será de maior glória o ministério do Espírito? O ministério do Espírito que comunica a vida e que dá vida é a graça do Cristo ressuscitado. Então, a lei de Moisés era o ministério da morte, porque não comunicava a vida. A graça, que é a lei de Cristo, é o ministério da vida. Então, quem prega a lei de Moisés é ministro da morte, mas quem prega a graça de Cristo é ministro da vida. Olha o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 3, a saber, o versículo de número 6. Paulo disse assim: o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo pacto, do Novo Testamento. Cristo ressuscitado, ele também nos fez capazes de ser ministros. Olha a nossa posição em Cristo. Nós somos ministros de um novo pacto, de uma nova aliança, de um novo testamento. Aí Paulo vai dizer, não da letra. A expressão letra aqui é não da lei de Moisés, mas do Espírito. Por que, Paulo? Porque a letra mata. A letra que matava, que Paulo está falando, era a lei de Moisés, que era o ministério de morte e condenação. Se a mulher fosse apanhada num ato de adultério na lei de Moisés, era morta, apedrejada até a morte. Então o ministério da lei de Moisés condenava o pecador à morte. Se alguém cometesse adultério na lei de Moisés, era morto, apedrejado até a morte. Então a lei de Moisés era o ministério da morte. A lei de Cristo, que é a graça, é o ministério da vida.
Paulo ainda continuou dizendo, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, ou seja, a lei de Moisés matava, e o espírito vivifica. Então, meus amados e queridos irmãos, a lei foi dada para Israel. Só que nenhum judeu de origem judaica conseguia cumprir as 613 ordenanças da lei de Moisés. O único judeu de origem judaica que cumpriu nele mesmo as 613 ordenanças de Moisés foi Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, o Jesus de mais de 2000 anos atrás, nos dias de sua carne. Paulo disse, pregando para os irmãos da Galácia do Sul, em Gálatas capítulo 4, a saber, o versículo 4, Paulo disse, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, debaixo da lei de Moisés. Jesus de Nazaré nasceu debaixo da lei de Moisés. Debaixo da lei de Moisés, para remir os que estavam sob a lei. Eu nunca estive debaixo da lei de Moisés. Você nunca esteve debaixo da lei de Moisés. Quem estava debaixo da lei de Moisés era os judeus. Então, como eles não conseguiam cumprir a lei de Moisés, e eles morriam porque eles quebrantavam, eles quebravam os mandamentos da lei de Moisés, Deus agora findou, aboliu o ministério de Moisés, acabou, e agora enviou seu filho, Jesus de Nazaré, para morrer pelos pecados dos judeus. Jesus de Nazaré não morreu pelos meus pecados. Jesus de Nazaré não morreu pelos teus pecados. Jesus de Nazaré, ele morreu pelos pecados do seu povo. E quem era seu povo? Os judeus de origem judaica. Para você não me chamar de herege e falar que eu estou pregando mentira, o que eu prego eu gosto de provar com Bíblia. Então vamos a esse entendimento bíblico. Porque depois os religiosos aí me chamam de falso profeta, de herege, de satanás, de mentiroso. Que eles gostam de xingar, né? Eles não postam Bíblia, e quando a gente vai com Bíblia, aí eles partem para a parte pessoal, me chama de satanás, fala que eu estou sendo usado pelo diabo. Mas Jesus disse que os falsos profetas que iam vir, eles iam mostrar sinais, prodígios e maravilha. E se possível for, ia fazer até fogo descer do céu. Você não vê falso profeta mostrando Bíblia. Vê? Não vê. Falso profeta apresenta o quê? Paralítico está andando aqui no meu templo. Morto ressuscitou aqui agora. Mas falso profeta não prega a verdade. Falso profeta não denuncia heresias. Falso profeta não mostra a Bíblia. E eu estou mostrando a Bíblia. Então, eu vou provar com Bíblia para você que Jesus de Nazaré não morreu pelos meus pecados. Jesus de Nazaré não morreu pelos seus pecados. Ele morreu pelos pecados dos judeus. Lucas, capítulo de número 1, livro histórico de Lucas, versículo de número 26, a epígrafe diz assim: o anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Por que eu chamo Jesus, o Jesus histórico, de Jesus de Nazaré? Porque ele morou em Nazaré. E ele nasceu em Belém, mas ele morou em Nazaré. E ele era chamado e conhecido como Jesus de Nazaré. Então, vamos lá.
No versículo 27 está escrito assim: há uma virgem desposada, a expressão desposada é noiva, com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e o pô-lo-á o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui foi o anúncio do nascimento de Jesus de Nazaré. O anjo Gabriel chegou para Maria e anunciou o nascimento virginal de Jesus de Nazaré. No livro histórico de Mateus, no capítulo de número 1, versículo de número 20, diz assim: e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Versículo 21, presta atenção. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Olha como está escrito: o seu povo dos seus pecados. Quem era o povo de Jesus de Nazaré? Os judeus de origem judaica. Porque Jesus de Nazaré também era judeu de origem judaica. E disse Paulo, pregando para os galateus, para os gauleses, em Gálatas 4:4, que ele nasceu debaixo da lei de Moisés, nasceu de mulher, para remir os que estavam sob a lei, que era o seu povo, Israel, os judeus de origem judaica. Então, Jesus de Nazaré, ele não morreu pelos meus pecados. Ele não morreu pelos teus pecados. O sistema religioso nos enganou. Jesus de Nazaré, ele morreu pelos pecados dos judeus, do povo de Israel, do seu povo. Livro histórico de Mateus, capítulo 10, Jesus de Nazaré chamou seus 12 apóstolos, que também eram discípulos, e disse-lhes: eis que vos dou poder para expulsar demônio, para curar a enfermidade, para dar vista aos cegos, para purificar os leprosos, para ressuscitar os mortos, e aos pobres anunciar o evangelho. Só que, no versículo 6 e 7, Jesus de Nazaré disse mesmo assim para eles: não ireis pelo caminho das gentes, e não entreis em cidade de samaritano, mas indiantes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque Jesus não veio para os gentios, Jesus não veio para o samaritano, Jesus veio para o seu povo, para os judeus, para Israel. Livro histórico de Mateus, capítulo 15, versículo 21. A Bíblia diz que Jesus estava com seus 12 discípulos, e no meio do caminho, a Bíblia diz que a mulher Ciro-fenícia, uma mulher gentílica, estrangeira, vendo Jesus de Nazaré com seus 12 discípulos, correu atrás dele desesperadamente, desesperada, gritando em alta voz, dizendo: Jesus Cristo, filho de Davi, ou seja, Jesus Cristo que veio da descendência de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha filha, que está horrivelmente endemoniada.
A Bíblia diz que os 12 discípulos de Jesus de Nazaré falaram assim: Senhor, despede-a para que volte para casa. Jesus parou e disse mesmo assim: eu não fui enviado senão, exceto as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele não foi enviado para os gentios, ele não foi enviado para os samaritanos, ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para o seu povo. E por que Jesus de Nazaré morreu na cruz pelos pecados dos judeus? Para quê? Para salvar os judeus. Mas salvar os judeus de quê? Do ministério de morte e condenação, que era a lei de Moisés, porque a lei de Moisés não comunicava a vida, não comunicava a vida eterna. Se o cara pecasse na lei de Moisés, morria sem misericórdia, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Olha o que Paulo disse, pregando aos Hebreus, em Hebreus capítulo de número 10 e o versículo 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, ou seja, quebrando algum judeu a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então, se algum judeu quebrasse um dos mandamentos da lei de Moisés, eles morriam sem misericórdia. Então, muitos judeus, muitos israelitas morreram no deserto. Eles morreram porque eles não conseguiam ser fiéis, ou melhor, serem fiéis às 613 ordenanças da lei de Moisés, pagar o preço, subir monte, dar dízimo, circuncisão, guardar o sábado, levirato, Páscoa judaica. Eles não conseguiam ser fiéis a esses mandamentos. Então, como eles não conseguiam ser fiéis e eles morriam porque eles não conseguiam cumprir as ordenanças da lei de Moisés, eles quebrantavam a lei de Moisés e morriam sem misericórdia fisicamente. Deus agora tirou Moisés de cena, acabou com o ministério de Moisés, aboliu o ministério de Moisés e disse: agora vou enviar meu filho para morrer pelos judeus, para salvar eles da lei de Moisés, do ministério de morte e condenação. Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios 3,7 que o ministério da lei gravado em pedras, o ministério da lei gravado em pedras de Moisés era o ministério da morte, porque trazia a morte sobre o povo. Mas o ministério do Espírito traz vida, porque o Espírito vivifica. O ministério do Espírito é a graça. Meus irmãos, nós estamos hoje no ministério do Espírito. No ministério do Espírito, o que reina é o evangelho da graça revelado para Paulo no terceiro céu. E ponto final. Não existe outro evangelho. O evangelho verdadeiro é o evangelho que foi revelado para Paulo lá no terceiro céu, quando Paulo foi arrebatado. Como ele mesmo disse, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E quando Paulo voltou do terceiro céu, ele pregando para os legalistas, para os religiosos, ele estava ensinando e dizendo que em Cristo Jesus todos aqueles rudimentos da lei eram vãos. Que em Cristo Jesus eles não precisavam mais praticar ordenanças da lei de Moisés, que em Cristo Jesus as ordenanças da lei de Moisés, junto com a lei de Moisés, foi abolida. E agora Paulo pregando para os irmãos que se reunia em Roma, em Romanos capítulo 11 e o versículo 6, Paulo disse assim: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, os religiosos têm que entender o que é lei e o que é graça. A lei foi dada para Israel, a lei veio por Moisés. A graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Então, a lei foi para Israel, a graça
é para nós, para os gentios. Por quê? Porque nós somos gentios. Por que nós somos gentios? Porque nós não temos sangue judeu, somos estrangeiros. Somos brasileiros, mas somos estrangeiros porque nós não temos sangue judeu. Então, o evangelho revelado para nós está nas cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus. A revelação que Paulo recebeu lá no terceiro céu. Então, esse é o evangelho da salvação da mente. Porque a salvação eterna, Cristo já nos salvou na cruz. Disse Paulo pregando aos irmãos que passaram a transição em Efésios capítulo 2, a saber o versículo 12 e 13. Paulo disse assim: porque outrora, antigamente, nós estávamos longe de Deus, estávamos sem Deus no mundo, estranhos aos concertos da promessa, longe da comunidade dos judeus de Israel, sem esperança, sem paz e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, já pelo sangue de Cristo derramado na cruz, vós que antes estáveis longe de Deus, chegaste perto de Deus. Então, os gentios estavam longe de Deus. Não chamavam por Deus, não clamavam por Deus, porém, já eram um povo escolhido por Deus e amado por Deus. Estava sem esperança. Cristo na cruz morreu para tirar a transgressão dos judeus. Os pecados dos judeus, que era a lei de Moisés. Que era a transgressão da lei de Moisés. Cristo naquela cruz morreu para tirar os pecados dos judeus, que era a transgressão da lei de Moisés. Mas com o sangue dele derramado na cruz, ele atraiu os gentios. Ele atraiu a mim. Ele atraiu você. Ele atraiu a nós. E nós que antes estávamos sem Deus, sem paz, sem esperança, estranhos aos concertos da promessa. Pelo sangue dele derramado na cruz, nós fomos reconciliados, feito nova criatura, transformados, regenerados, abençoados, batizados, redimido pelo sangue, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, e nós chegamos perto de Deus. Então Paulo disse: meus irmãos, se é por graça, não pode ter obras, não pode ter ordenanças da lei de Moisés. Aí tem religioso que fala assim: ah, mas o meu pastor prega a graça. Teu pastor prega a graça, mas ele cobra dízimo? Cobra. Então não é graça. Porque Paulo disse em Romanos capítulo 11, versículo 6, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se tem obra, não é graça. Se o pastor cobra dízimo, não é graça. Se tem a chamada Santa Ceia, inventado por Roma pela religião católica, não é graça. Se tem esse falso batismo nas águas, que só serve para tirar a sujeira do corpo dos homens, mas não tem poder nenhum espiritual, porque nós já fomos batizados com a morte de Cristo na cruz, não é graça. Ah, meu pastor prega graça, mas vem cá, ele cobra o que lá? Ah, ele cobra dízimo, ele dá a chamada Santa Ceia. Não é graça. Ele está vivendo ainda em Moisés, ele está com o véu de Moisés sobre o rosto. E como ele está com o véu de Moisés sobre o rosto, a sua mente está, o seu entendimento e a sua mente está endurecida. A sua mente, o conhecimento não chegou ainda nele. Ele vive em Moisés. Porque se o teu pastor prega a graça, ele não pode cobrar dízimo. Porque na graça não existe dízimo. E o dízimo era uma das ordenanças da lei de Moisés que Cristo aboliu com sua morte na cruz. E o dízimo na Bíblia nunca foi dinheiro, sempre foi alimento.
Apesar que naquele tempo já existia a moeda, já existia o dinheiro, mas o dízimo nunca foi cobrado em dinheiro, sempre foi alimento. Ah, meu pastor prega a graça. Ele prega o que de Paulo? Não, ele prega que nós somos mais do que vencedores. Ah, ele usa o jargão de Paulo. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mas ele prega o que Paulo pregava, que Deus não habita em templo religioso, que Deus não habita em templo de pedra. Ah, ele não prega isso. Se não prega isso, então não é graça, é lei. Porque se é pela graça, não pode haver obra. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, meus amados irmãos, o evangelho da graça não é de Paulo. O evangelho da graça não é uma religião. Porque muitos irmãos estão comentando por aí que nós que saímos do sistema religioso estamos criando outro sistema. Estamos criando outra religião. E a graça não é religião. Porque a palavra religião no latim, no plural, quer dizer religare, que significa ligar de novo. E nenhuma religião, nem espírita, nem candomblé, nem católica, nem evangélica, tem o poder de ligar os filhos de Deus a Deus. Os filhos de Deus já foram ligados a Deus com o sacrifício de Cristo no madeiro, naquela cruz. Foi o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, que Deus reconciliou o mundo, o homem, a humanidade consigo mesmo, através da morte de Cristo na cruz. Isto é, Deus estava em Jesus Cristo na cruz, reconciliando o homem consigo mesmo, o mundo consigo mesmo, e nos deu o ministério da reconciliação. Todos nós, os filhos de Deus, já estamos reconciliados para sempre com o Pai, através do sacrifício vicário e expiatório de Cristo naquela cruz. É ou não é? É. Estamos reconciliados e feito nova criatura. Então, se tem lei, não é graça, é Moisés. Os templos religiosos, eles pregam Moisés para as pessoas. Os templos religiosos é uma cópia mal feita da lei de Moisés. Os templos religiosos, eles vivem no antigo pacto, na antiga aliança que foi para os judeus. Os pastores pegaram dos judeus e lançaram nas costas dos gentios. Só que a igreja gentílica não pode receber lei. Porque Paulo, depois que voltou do terceiro céu pregando para os galateiros, em Gálatas capítulo 3, versículo 10, Paulo disse: pois os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Pois escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. Então, a lei de Moisés tinha 613 ordenanças: dar o dízimo, guardar o sábado, circuncisão e etc. Se você dá esse falso dízimo romano inventado por Roma, pelo rei de Franco, Carlos Magno, em 785 depois de Cristo, e criado também pelos pastores evangélicos como dinheiro para enriquecer eles e os outros pastores. Se você dá esse falso dízimo em dinheiro mensal, esse 10% de dinheiro mensal, inventado por Roma, mas você não cumpre os outros 612 mandamentos da lei de Moisés, Paulo diz que você está debaixo de maldição. Porque se você dá o dízimo, você também tem que se circuncidar. Tem que passar a faca lá no negocinho, né? E ninguém quer fazer isso. Porque a circuncisão também era uma das ordenanças da lei de Moisés. Por isso que eu disse, os templos religiosos são uma cópia mal feita da lei de Moisés. São judeus piratas. Por quê? Porque eles vivem em Moisés. Eles dizem que a salvação é através do pagar o preço. Mas que preço? Que Cristo, com sua morte na cruz, ele já pagou o preço pelas vidas, quando ele bradou em alta voz no livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30, em aramaico, tetelestai, está consumado, está pago, ninguém desfaz. Pagou ou não pagou? Pagou.
Então, se você hoje quer pagar preço para ir para o céu, você está dizendo que aquele sacrifício na cruz foi em vão. Você está pisando no sacrifício do Filho de Deus. Você está expondo Cristo ao ridículo. Você está chamando Jesus de mentiroso. Você está dizendo que Cristo, com sua morte na cruz, não aboliu a lei de Moisés. Se você hoje diz que paga preço, subir no monte, jejuando, ficando sem comer, para ir para o céu, e é através do pagar o preço, você está dizendo que Cristo falhou na cruz, que aquele sacrifício dele foi incompleto, e você tem que completar o sacrifício dele pagando o teu preço, sendo que ele já pagou o preço em teu lugar pelas vidas. Então, meus irmãos, não pode ter obra. Se tem obra, não é graça. Graça é graça, e graça não é uma religião. Porque a religião é um conceito histórico que sempre propôs ligar o homem a Deus através de dogmas, de preceitos dogmáticos e doutrinas inventadas por homens e elaboradas pelos pastores em seus gabinetes pastorais. Eles querem te ligar a Deus. Eles querem fazer aquilo que Jesus, com sua morte na cruz, já fez. Na cruz, Cristo já ligou as vidas a Deus. Só que a religião quer fazer aquilo que Cristo já fez. Ele já te ligou a Deus e os pastores dizem que ele não te ligou a Deus. E para você se ligar a Deus, você tem que obedecer suas doutrinas elaboradas em gabinetes pastorais. Tem que obedecer dogmas, preceitos, regras de homens. Sendo que Cristo, naquele madeiro, ele ligou todos os eleitos a Deus com sua morte na cruz. E por que os pastores não pregam essas verdades? Porque são gananciosos. Porque seus cofres vão esvaziar. Porque vai tirar seus títulos. Porque na graça não tem glória para homens. Na graça só tem glória para o Cristo ressuscitado. É ele que tem que brilhar. A glória é dele. Tudo foi feito para ele, por ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, na religião, é os homens tentando se ligar a Deus através de código de conduta, preceitos dogmáticos e através de dogma. No Evangelho, Cristo já ligou as vidas com sua morte na cruz. Abre 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e mostra para o teu pastor. E fala assim, meu pastor, aqui está escrito que Cristo, que Deus, ele me reconciliou o mundo, a humanidade com Deus, através da morte de Cristo na cruz. Isto é, Deus estava em Cristo, em Jesus na cruz, reconciliando o homem, o mundo consigo mesmo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ele vai mudar logo de conversa com você, ele vai logo colocar o tapa-olho, o véu de Moisés em você, para você não entender. Vai falar, não, irmão, isso aqui não tem nada a ver, não. Isso aqui não tem nada a ver, não. Você tem que vir para o templo, tem que praticar nossas doutrinas para ir para o céu. Tem que andar conforme a nossa doutrina para ir para o céu. Só que os templos religiosos, cada um prega a sua doutrina. E na Igreja de Cristo não existe várias doutrinas. Na Igreja de Cristo, pessoas, vidas, só existe uma doutrina. A sã doutrina da graça de Deus. Não pode ter várias doutrinas. Só que os templos religiosos são confusos e divididos entre eles mesmos. Uns pregam que deve comer carne de porco. Outros já dizem que não pode comer carne de porco. Uns pregam que pode guardar o sábado. Outros dizem aqui você não pode guardar o sábado. Está Cristo dividido? Aí há uma confusão. Se a igreja, se eles chamam erradamente seus templos religiosos de igreja, e eles dizem que pregam a verdade, e que cada um foi chamado por Deus para pregar, por que ele não prega só uma palavra só, só uma doutrina só? Por que cada um tem a sua doutrina? Está dividido. Então o sistema religioso entre si não é unidos. Cada um tem sua doutrina. Mulher aqui não pode cortar o cabelo. Em outro lugar já pode cortar cabelo. Está Cristo dividido? Foi isso que Paulo, pregando para o sermão da igreja de Coríntio, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número
11 assim. Porque me foi informado pelos da família de Clói, ó irmãos meus, que no meio de vós há divisões, há contendas, há brigas, há facções, há divisões. Está Cristo dividido? Disse Paulo pregando. Está Cristo dividido? Cristo nunca esteve dividido. A igreja de Cristo é só uma. Vidas, pessoas, e só segue uma doutrina. A doutrina que foi dada para Paulo por Cristo ressuscitado em espírito lá no terceiro céu. Caso contrário, não é igreja. São instituições religiosas. São empresas religiosas. Por que empresas religiosas? Porque se tem CNPJ, é uma empresa. Se o teu pastor recebe salário de 30 mil e tem até aposentadoria, é uma empresa. Ah, se tem tesoureiro para comprar a bufufa que entra, o dinheiro que entra e que sai, se tem tesoureiro, é empresa. Se tem zeladora trabalhando de carteira assinada lá dentro, é uma empresa. É uma empresa com CNPJ. E todo o dinheiro que entra, o líder tira, paga umas contas de um, paga as contas de outro, e o resto da bufufa toda vai para o bolso de quem? Para o dono do CNPJ, o intitulado pastor presidente. Por isso que eles enricam, compram jatinho, compram aviões, compram fazendas, compram chácaras, compram sítio. Os membros que frequentam seus templos religiosos, não. Tem que trabalhar feito doido debaixo de sol, debaixo de chuva, para sustentar essa gente. Para dar uma vida de conforto para eles, para as mulheres deles, para os filhos deles. E eles ficam nos seus gabinetes pastorais, elaborando falsas doutrinas para continuar prendendo o povo nas suas gaiolas, nos seus templos religiosos. Por quê? Por causa do dinheiro. Porque, meus irmãos, vou ser franco para vocês. O Deus do sistema religioso é Mamon. Esse sistema que está implantado aí, ele está montado em Mamon. O Deus do dinheiro. O Deus da riqueza. Foi isso que Jesus de Nazaré disse em Mateus capítulo 6, versículo de número 34. Não poder servir a dois senhores, porque um há de amar, outro há de odiar. Não poder servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza. E dentro do sistema religioso, tudo acontece pelo dinheiro. É uma verdadeira vendiagem. Se vende água ungida, que de ungida não tem nada. Se vende travesseiro da vitória, que de vitória não tem nada. Se vende sal grosso, se vende rosa branca, rosa vermelha, se vende camisa ungida, se vende a vara de Arão, se vende a vara de Moisés, a pedrinha de Davi. Isso não é evangelho. Isso não tem no evangelho que Paulo pregava. Isso é feitiçaria evangélica. Isso é macumbogeia. Não tem nada a ver com o evangelho. Isso é miticismo. E eu estou denunciando aqui nessa live. Isso é miticismo. São miticismo. São artimanhas para prender pessoas dentro dos seus tempos para continuar sustentando só um intitulado pastor presidente. Só ele. O resto dos membros passam fome. Moram de aluguel, passam dificuldades e dão um falso dízimo em dinheiro mensal, achando que está dando para Deus, mas Deus é espírito, Deus não recebe dinheiro. Deus não barganha com ninguém. Deus não é moeda de troca. Deus não é toma lá da cá. Só que eles levam o povo dentro dos seus templos religiosos a barganharem com Deus. Eu vou dar esse dízimo aqui 10% porque Deus vai me dar um carro. Eu vou dar esse dízimo aqui 10% porque Deus vai me dar minha casa própria. E entra ano e sai ano, só que enriquece são os pastores mercenários. São mercenários. E não foi eu que falei, não. Quem falou isso foi Jesus de Nazaré nos dias de sua carne.
Se você quer reclamar, reclame com Deus. Jesus disse no livro histórico de João, capítulo 10, versículo de número 8: eu sou bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, todos que vieram antes de mim, todos sem exceção, são ladrões e salteadores. O problema é que existe pessoas chamando de ungido de Deus a quem Jesus chamou de ladrão. São ladrões, meus irmãos. São cães gulosos. E Isaías, no Antigo Pacto, já tinha denunciado essa corja, essa quadrilha. Lá em Isaías capítulo 56, versículo de número 11, o profeta denunciou e disse: os vossos profetas são levianos, os vossos sacerdotes são mentirosos, e os vossos pastores são cães gulosos. Se você pegar um pedaço de carne, um pedaço de bife, e jogar no meio de 10 cachorros que estão na gula, vai ser uma briga entre eles pelo aquele pedaço de carne. Assim são os pastores do Brasil. A briga entre eles é para ver quem tem mais dizimista no templo. A briga entre essa corja aí é para ver quem tem carro mais bonito. Os pastores mercenários do Brasil, eles se reúnem para bater um papo, para comer fruta, para exibir telefone comprado com dinheiro dos membros da igreja, para exibir carro novo comprado com dinheiro dos membros da igreja. É para isso que eles se reúnem. E o povo geme, o povo sofre, porque o povo não tem conhecimento. Os olhos do povo estão tapados. Oséias capítulo 4, versículo 6, Oséias disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento do Evangelho, que está nas cartas de Paulo, que está nas cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Então, meus irmãos, não pode haver obra. Se tem obra, não é graça. Então a graça não é uma religião, porque na religião tem pastor presidente. Na graça, o presidente da igreja é Cristo. E ele fundou a sua igreja na cruz. Foi o que Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 15. Porque Cristo, com sua morte na cruz, na sua carne, ele desfez a inimizade. Que inimizade? A inimizade entre judeus e gentios. Gentios não podiam entrar no templo judaico de Jerusalém. Gentios não falavam com judeus, estavam distantes, estavam longe dos judeus. Cristo, com sua morte na cruz, desfez, quebrou, aboliu esse muro de separação, essa inimizade entre judeus e gentios. E a palavra congregar significa reunir. Cristo na cruz, ele congregou, ele reuniu judeus e gentios e fez a reconciliação de ambos os povos para com Deus. E em Cristo agora já não havia distinção entre judeus e gentios, porque desses dois povos ele só fez um povo, chamado a Igreja de Cristo. Então, meus amados irmãos, eu quero que você entenda. Se tiver a chamada Santa Ceia, é lei de Moisés. Se tivesse falso batismo nas águas, é lei de Moisés. Se os pastores dizem que Deus habita, mora dentro do templo religioso, é lei de Moisés, porque ele não habita. Atos capítulo 7, versículo 47 e 48 diz a Bíblia, o diácono Estevão, da igreja primitiva, cheio do Espírito Santo, ele disse: quem levantou, quem edificou templo de pedra, casa para Deus morar, foi Salomão. Mas Deus nunca morou, Deus nunca habitou em templo de pedra. Ele sempre morou, sempre habitou em tendas e em cabanas. Versículo 48, Estevão bradou e disse: mas o Altíssimo, ele não habita em templo feito pela mão dos homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Olha a pergunta do Altíssimo: que casa me edificareis? Ou qual é o lugar do meu repouso? Aí Paulo pregou em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25 e disse assim: o Deus que fez os céus e a terra e tudo quanto nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mãos humanas.
nem tampouco pode ser servido por mão de homem nenhum como que necessitasse ou precisasse de alguma coisa. Os pastores, os intitulados pastores do Brasil, diga, traga seu tudo para o altar. Deus disse que não pode ser servido por mão de homens. Como é que você vai levar tudo para o altar dizendo que é para Deus? Como que precisasse ou necessitasse de alguma coisa. Os intitulados pastores dizem, dê de Deus o que é de Deus, que é o dízimo. Devolva seu dízimo para Deus. Mas Paulo, pregando cheio do Espírito Santo, disse que Deus não pode ser servido por mão de homem nenhum, como que necessitasse ou precisasse de alguma coisa. Então, isso é evangelho? Não. Isso é o quê? Astúcia. Astúcia dos líderes religiosos. E para encerrar essa live, sabe por que ele se enriquece a cada dia? O profeta Jeremias no Antigo Pacto já tinha denunciado, o pau já tinha quebrado. Jeremias profetizando para Judá e para Israel. Jeremias capítulo 5, o pau já tinha quebrado. Jeremias disse, é por isso que ele se engrandece, é por isso que ele se enriquece a cada dia, porque eles armam laços, astúcia para segurar o povo, para prender o povo. São isso que os pastores pregam para o povo e armam dentro dos seus templos religiosos. Armadilha, eles colocam astúcia para prender os pássaros na gaiola, para fazer os pássaros lhe sustentar essa coja que está aí rico em nome de Deus. Ed Macedo, Sila Malafaia, Valdomiro Santiago, R.R. Soares e outros também, tanto de tempo grande como de tempo maior, são cães gulosos. Não tem essa não, mas o pastorzinho ali tem uma igrejinha pequena, se cobra dízimo também é cão guloso, se batiza nas águas é cão guloso, e meu nome é Fabiano, pode falar que é eu que estou denunciando, é cão guloso. É mercenário. Jeremias capítulo 5, versículo de número 27. Jeremias já tinha denunciado essa corja também. Olha o que o profeta disse, Jeremias 5, 27. Como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano. Os seus templos são cheios de engano. Como uma gaiola cheia de pássaro, assim são suas casas cheias de engano. Jeremias aqui estava denunciando os profetas corruptos de Jerusalém, os reis e os sacerdotes de Judá. As suas casas, o templo lá, eram cheios de engano. Aí Jeremias continuou profetizando. Por isso, se engrandeceram e enriqueceram. Jeremias, eles se enriqueceram por quê? E se engrandeceram por quê? Porque seus templos, suas casas, são cheias de engano. Eles vendem heresia para o povo. Por exemplo, eles fazem campanha. E qual é o objetivo dessa chamada campanha que eles fazem? Levantar dinheiro do povo. Porque campanha quer dizer guerra. E a igreja de Cristo não está em guerra. Cristo é a nossa paz, está escrito. Nós não estamos em guerra, nós estamos na paz do Cristo ressuscitado. Eles fazem campanha, convidam o povo, aí distribui envelope. Você vai trazer de hoje a 8, R$150. Coloque dentro do envelope. São astúcia. Por quê, irmão Fabiano? Porque Jesus não mandou ninguém fazer campanha. Mandou? Não mandou. Os apóstolos na igreja primitiva também não fizeram campanha. Fizeram? Não fizeram. Paulo também não fez campanha e não pregou campanha. Pregou? Também não pregou. Se não está na Bíblia, se não está no Evangelho que Paulo pregava, é o quê? É uma armadilha, é uma astúcia para prender pessoas. E como o povo é interesseiro, eles veem o quê? Heresia. Venha para a campanha do milagre urgente. Deus tem um milagre para a sua vida. Mas esse milagre você tem que pagar, não é de graça. Pega o envelope, de hoje a 8 você vai trazer 150. E tem uns que cobram 500. De hoje a 8 traga 500. Traga pela fé. Até você que não trabalha, toma emprestado, mas traga, meu irmão. E o povo sem conhecimento, como ovelha que vai para o matadouro, fica desesperado, acreditando naquela heresia do milagre urgente, toma até dinheiro emprestado, se endividam e leva para o templo.
Só que esse milagre urgente que o homem lá que se intitula pastor prometeu, nunca acontece. Esse milagre urgente está no bolso dos pastores. Só eles enriquecem, só acontece para eles. Lógico, com o dinheiro do povo. E o povo continua pobre, gemendo, sofrendo. Cadê o milagre urgente? Não tem milagre urgente. Quando a gente apresenta essas verdades bíblicas, eles não gostam. Claro, também eles não gostavam de Jesus. Foi por isso que o sistema religioso matou Cristo e disse amém para a morte de Jesus de Nazaré. Quando a gente mostra essas verdades dentro do Evangelho, eles não gostam. Eles nos chamam de Satanás, de demônio, vem com suas ameaças. Cuidado! Para quê? Tudo isso é para tentar fazer nos calar. Mas escuta, pastores do sistema, a minha luta não é pessoal contra vocês. Eu não sou contra as reuniões de vocês, eu sou contra o que vocês fazem na reunião com as vidas, com a igreja de Cristo. Eu não sou contra vocês como pessoa, eu sou contra as falsas doutrinas que vocês pregam, porque vocês conhecem a graça, só que vocês não querem pregar. Por quê? Porque não traz dinheiro. Vocês conhecem o evangelho que Paulo pregava de cós salteado, só que vocês ocultaram do povo. Vocês ocultaram essas verdades do povo e trouxeram o engano, trouxeram a lei de Moisés, aquilo que Cristo aboliu. Então, toda reunião de vocês, dentro dos templos de vocês, vocês se reúnem para ir contra Cristo. Vocês não se reúnem para ir a favor de Cristo. Vocês se reúnem para ir contra. Vocês estão contra Cristo. Vocês são anticristo. É contra Ele. É contra o sacrifício dele naquela cruz. E por que é contra? Porque Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 15, que Cristo, com sua morte na cruz, ele desfez a inimizade entre judeus e gentios. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Que lei que tinha ordenança? A lei de Moisés. E quais eram as ordenanças da lei de Moisés? Dar dízimo, Páscoa judaica, guardar o sábado, etc. Jesus, ele desfez, ele removeu, ele aboliu, só que vocês pregam para o povo. Se vocês pregam para o povo, vocês estão chamando ele de mentiroso e está indo contra. Vocês estão dizendo que ele não aboliu a lei de Moisés na cruz. E o Evangelho disse que ele aboliu. Aboliu ou não aboliu? Paulo disse que ele aboliu. Colossenses capítulo 2, versículo 14, Paulo disse, porque a cédula, aquela cédula era a lei de Moisés, que era contrária a nós de alguma maneira em seus escritos, nas suas ordenanças, Paulo disse que Cristo arriscou, tirando-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Pastores, sobe lá agora e arranca de lá a lei de Moisés que Cristo cravou na cruz. Ele cravou na cruz. Ele rasgou. Ele aboliu. Só que vocês ocultaram essa verdade do povo. O Evangelho da Graça passou no Antigo Pacto pelo poderoso profeta Elias, o homem que denunciava o sistema da sua época, que batia na idolatria de Acabe e de Jezabel, e estava oculta. Elias era um profeta de Deus. Ele disse, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. Só que a graça não foi revelada para Elias, ficou oculto, estava oculto. E Paulo chama o Evangelho da Graça de mistério oculto. Colossenses capítulo 1, versículo 27, Paulo diz, o mistério que estava oculto antes da fundação do mundo, antes dos tempos, estava oculto. A graça passou por Jeremias, profeta de Deus, estava oculto. A graça passou por Ezequiel, estava oculto. Daniel, oculto. A graça só foi ser revelada mais tarde para Paulo, no paraíso, no terceiro céu. Só que nos dias de Paulo, esse mistério que estava oculto foi revelado. Paulo pregou a graça para os judeus e gentios da sua época. Apesar que Paulo não foi pregador dos judeus, mas alguns judeus que estavam na religião judaica, no judaísmo, Paulo também pregou o evangelho para eles e muitos deixaram a religião para seguir a Cristo ressuscitado para a glória de Deus Pai. Mas Paulo era pregador dos gentios, como ele mesmo disse em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Eu sou pregador constituído por Cristo
Eu fui constituído por Cristo como apóstolo dos gentios, doutor dos gentios, embaixador de Cristo e pregador dos gentios. Paulo era ministro dos gentios. Paulo era pregador da incircuncisão. Ele pregava para os incircuncisos. Quem era? Os gentios, porque os gentios, eles não eram circuncidados. Quem eram circuncidados eram os judeus. E quem pregava para os judeus era Pedro, era Tiago, era Filipe, era André, era Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré era ministro da circuncisão. Paulo não. Paulo era ministro da incircuncisão. Jesus de Nazaré não pregava para gentio. Jesus de Nazaré pregava para os judeus, para o seu povo. Romanos capítulo 15, versículo 8, Paulo disse: Jesus Cristo era ministro da circuncisão. Pedro, Tiago, Filipe e André eram discípulos de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré, e todos eles também pregavam o mesmo evangelho que Jesus de Nazaré pregava, o evangelho da circuncisão. O único pregador que pregava o evangelho da incircuncisão, das insondáveis revelações da graça de Deus, foi Paulo. Então, as reuniões de vocês, pastores, é para ir contra Cristo. Vocês vão contra. Vocês vão contra o sacrifício dele. E vocês, inocentemente, rapaz, levam as pessoas também a ir contra Cristo. As pessoas que não têm conhecimento. Porque vocês colocaram o tapa-olho nelas. O caluma, o tapa-olho. Igual Moisés. Né? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Paulo disse: e não somos como Moisés, que colocava o véu para que o povo de Israel não visse que a glória que estava no seu rosto, o seu ministério, estava desvanecendo, ou seja, estava sendo abolido, estava terminando. Por quê? Porque toda vez que Moisés subia no Monte Sinai, quando ele descia, o seu rosto brilhava. A glória do Pai estava no rosto de Moisés. O rosto de Moisés brilhava. Só que com o passar do tempo, aquele brilho, aquela glória já não era mais intensa, porque o ministério de Moisés estava acabando, estava afinando. O que é que Moisés, sabido, fazia para que o povo de Israel pensasse que a glória ainda estava no rosto dele e ainda seu rosto brilhava? Ele colocava o véu, para que o povo de Israel não visse que aquela glória estava desvanecendo, aquela glória era transitória, estava acabando, estava terminando. Ele colocava o véu. Só o que os pastores colocou sobre os evangélicos, eles colocaram o véu. Eles colocaram o véu de Moisés no rosto dos evangélicos para que os evangélicos não vissem a glória de Cristo, para que os evangélicos não descobrissem o evangelho da graça. Mas não adiantou, porque nos 4 cantos do Brasil, Deus levantou pregadores para pregar o evangelho da graça, e a graça não está oculta. Como foi revelada nos dias de Paulo, está sendo também revelada para nós nesse tempo, nessa época e nessa geração. E Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Paraná, Curitiba, nos 4 cantos do Brasil, no sul, no sudoeste, no oeste, no leste, agora é graça, meu irmão, é graça. A graça de Deus. Vocês não enganam mais ninguém, porque o povo agora estão com os olhos do seu entendimento iluminados. O povo está com a mente de Cristo ativada. O povo já descobriu que esse falso dízimo que eles levaram 40 anos, 50 anos, dando dentro dos tempos de vocês, nunca foi para Deus, porque Deus nunca precisou de dinheiro. E Deus é Espírito, Deus não comercializa seu evangelho e Deus não negocia com o homem. O povo descobriu, pastores, que esse falso dízimo e dinheiro mensal que vocês fizeram eles darem durante 50 anos, 60 anos, até 100 anos, foi para vocês mesmos. E estão nas contas bancárias de vocês o dinheiro do povo. E para vocês também dividir entre vocês mesmos e pagar alto salário dos pastores mencionaram. Mas a casa caiu ou não caiu? Caiu. E eu sabia que a casa ia cair. Eu sabia, porque quando eu estava no sistema e andava pregando nos templos, desde 2017, o Espírito de Deus usava a minha boca e denunciava: a casa vai cair, o juízo de Deus vai vir sobre a igreja do Brasil,
A igreja brasileira vai passar pelo juízo de Deus. A nação brasileira vai passar pelo juízo de Deus. E muitos de vocês, quando eu pregava essas verdades, desligavam o microfone. Claro, eu estava denunciando a verdade chegou, os lobos levantam. Eu pregava nos templos religiosos de vocês e Deus usava a minha boca e dizia: larga de enganar o povo, larga de mentir com o nome de Deus, larga de ficar nesse negócio de barganha, de tomar lá da cá. E o que é que muitos de vocês fizeram? Mandava a quadrilha de vocês me pegar pelo braço e jogar para fora do templo. Foi ou não foi? Foi. Mas eu sabia que o Pai ia fazer justiça. E agora o Pai fez. Não adianta vocês enganar mais ninguém, porque nas redes sociais, pela internet, pelo YouTube, o povo já descobriu a graça, o povo já sabe, o povo está deixando de dar dízimo. Vocês estão desesperados, porque o medo de vocês é que vocês vão ter que vender picolé para se sustentar, vocês vão ter que vender bala, vocês vão ter que vender chiclete, chocolate, vocês vão ter que trabalhar, cambada, vão ter que deixar de enganar o povo. Porque o Pai está fazendo justiça. A hora do Pai chegou. As horas de vocês estão contadas. Ou vocês tomam vergonha na cara, se arrependem e passam a pregar esse evangelho da graça, o verdadeiro evangelho, e olha para a igreja de Cristo aí, pessoas, e fala: irmão, realmente eu enganei vocês esses anos todos, tomei esse dinheiro de vocês dizendo que era para Deus, mas nunca foi para Deus, e se arrependem. Ou vocês vão ter que trabalhar mesmo, vocês vão ter que trabalhar, o juízo vai vir, meu irmão, isso ainda é pouco. Esse coronavírus que o Pai permitiu em 2020 foi para desmascarar vocês, foi para desmascarar os comerciantes da fé, os mercadores da fé. Vocês estavam demais. Em cada esquina estava abrindo um templo religioso por dinheiro, para cobrar dízimo do povo. O cara chegava com 3 cadeiras, dizia que era uma igreja evangélica, começava a fazer culto, começava a gritar, menos de um mês estava com um carro bonito, comprava a casa com dinheiro do povo. Eu sabia que o juízo de Deus ia vir, eu sabia que o Pai ia manifestar sua justiça, o juízo do Pai ia vir, eu já sabia disso. E quando eu pregava essas verdades, vocês faziam o quê? Se levantavam. Muitos de vocês tentaram me agredir diversas vezes e não me agrediram porque o Pai não deixou. Porque vocês são covardes. Vocês não suportam a palavra da verdade porque vocês são cães gulosos. É ou não é? É. Mas enquanto Deus me der força e saúde, pastores, eu vou continuar denunciando as mentiras de vocês. E não adianta vocês me ameaçarem, não. Porque vocês não vão me calar. Se for a hora do Pai de eu morrer, não precisa vocês vir contra mim, não. Uma formiga pode me morder e eu posso ir embora. Eu posso ir para o braço do Pai. Mas se não for a hora do Pai de eu ir embora dessa terra, pode vir um exército contra mim, meu irmão. Se não for a hora do Pai, aquele que me colocou de pé não me derruba. O Cristo ressuscitado que me colocou de pé para pregar essas verdades, ele não me derruba. Vocês vão ter que ouvir essa verdade. Se eu não for nesses templos de vocês religiosos pregar, os meus vídeos estão no YouTube, pastores. Um vídeo meu vai chegar no celular dos membros de vocês. Não tem importância. Mas a palavra da verdade tem que ser pregada. E a palavra de Deus para vocês é essa: se arrepende das heresias de vocês. Se arrepende das mentiradas de vocês. O tetelestai, o está consumado de Jesus na cruz, não está incluído esses pecados de vocês não, porque é muita cara de pau de um cara mentir com o nome santo de Deus, pastores. O tetelestai que Jesus disse na cruz, o está consumado, não foi para esses pecados não, pastores. Se arrependem, rapaz. Vão trabalhar, vão viver dignamente, vão vender um chocolate, uma bala, um chiclete. Larga de usar o nome de Deus para enganar quem não tem conhecimento bíblico.
Larga de mentir. Então, meus irmãos, a graça de Cristo é para nossas vidas. Então a graça não é uma religião. Só que muitos irmãos aí estão dizendo que a graça de Deus acabou em 70 depois de Cristo. E que a graça não é para nós. Que a graça só foi para os gentios na época de Paulo. Que a graça só foi para o tempo de Paulo. Se a graça não foi para nós, então o que é para nós? Se nós não estamos debaixo da graça, nós estamos debaixo de quê? Da lei não estão. E nunca estivemos, porque a lei foi dada por Moisés para os judeus. Então, a graça é para nós. Nós estamos na graça do Cristo ressuscitado. E tem um grupo aí, tem um grupinho de irmão também que pregava o evangelho da graça e agora estão a um passo do ateísmo. O que é ateísmo? Estão virando ateus, não acreditam mais no Pai, não acreditam mais em Deus, não acreditam mais em nada. E estão dizendo que a graça não é para nós. Vamos parar com esse negócio aí. Estão dizendo que a graça acabou em 70 depois de Cristo, mas a graça do Pai é eterna. Paulo disse em Hebreus capítulo 13, versículo 20, e o Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, segundo a aliança do concerto eterno, segundo o pacto do concerto eterno. A pergunta que não quer calar é: algo que é eterno tem fim? Não. Algo que é eterno não tem fim. Então, o sangue da nova aliança na cruz do Calvário é eterno. A aliança, ela é eterna. Então, a graça é para nós. Paulo disse em Hebreus capítulo 12, a saber, o versículo 27, que as coisas móveis, elas foram removidas para as coisas imóveis permanecessem. O que é que foi removido em 70 DC depois de Cristo? As coisas móveis. O que foi removido foi o templo de Jerusalém, que caiu em 70 depois de Cristo por Tito II, que invadiu Jerusalém com o exército romano e demoliu, destruiu o templo de Jerusalém. O que foi removido foi o quê? O sacerdócio. O ministério sacerdotal acabou. O nosso sacerdote hoje em graça é o Cristo ressuscitado. O nosso sacerdote espiritual que está sentado à direita, à destra de Deus Pai lá no céu. Hebreus capítulo 7, versículo 26, 27 e 28. Fim do sacerdócio. O que foi removido foi o sacrifício de animais. Para quê? Isso foi removido para que aquilo que é imóvel permanecesse. O que permaneceu, o que é imóvel que permaneceu, foi a aliança do sangue eterno. A aliança que Cristo fez na cruz, porque a graça começou na cruz, não a revelação da graça. A revelação da graça foi dada para Paulo no terceiro céu, mas a graça começou na cruz, foi sancionada na cruz. Então aquilo que é imóvel, que é a graça, a aliança do sangue eterno, ficou, permaneceu. E tem um grupinho de irmãos dizendo por aí que a graça não é para nós, que a graça só foi para os judeus ou para os gentios na época de Paulo, e que a graça acabou em 70 depois de Cristo. Isso é uma heresia. Isso é um sofisma. O que é sofisma? Uma pintada de verdade com uma pintada de pensamentos humanos, aonde a pessoa coloca seus pensamentos humanos e está um passo do ateísmo. Então, meus irmãos, o evangelho da graça é um evangelho eterno. Esses irmãos que estão pregando por aí, esse grupo surgiu agora, de cerca de um mês para cá, esse grupeio surgiu agora, esse grupo surgiu agora aí pelas redes sociais, dizendo que a graça acabou em 70 depois de Cristo. Esses irmãos que estão pregando que a graça acabou em 70 depois de Cristo, eu quero que vocês me mostrem aonde tem um capítulo e um versículo no Evangelho, Paulo dizendo que a graça acabou em 70 depois de Cristo.
Tem? Não tem. Então isso é uma falácia, isso é um sofisma. São pessoas que saíram do sistema religioso, estão feridos, decepcionados, foram tosquiados, foram roubados em nome de Deus, perderam a fé, estão ao passo do ateísmo, não acreditam mais em Deus, são teólogos e agora quer dar sua lavagem para levar o povo a se apostatar do verdadeiro evangelho, que é o evangelho da graça do Cristo ressuscitado. Mas não tem. Se vocês me provar na Bíblia onde é que está escrito, Paulo dizendo que a graça acabou em 70 depois de Cristo, eu tiro todos os meus vídeos do YouTube, do Facebook, pregando o evangelho da graça e começo a pregar isso que vocês pregam. Eu começo a pregar dizendo que a graça acabou em 70 depois de Cristo. Mas se vocês me provar um capítulo e um versículo que está escrito que a graça acabou em 70 depois de Cristo. Mas vocês nunca vão me provar porque não tem. A lei sim, a lei acabou, a lei afindou e está registrado. Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo. Cristo é o fim da lei. Cristo não é a continuação da lei. Em Cristo a lei findou. A lei de Moisés, sim, findou, acabou e foi estabelecida a graça. E para nós encerrarmos, Jeremias capítulo 31, versículo 31, Deus usou Jeremias e disse: e eu naqueles dias vou fazer uma aliança com meu povo. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, com Israel no passado, mas a aliança que eu vou fazer com eles é uma aliança eterna. É uma aliança que essa aliança não vai estar mais escrita e gravada em pedras. Essa aliança não vai ser gravada em pedra, mas essa aliança que eu vou fazer com o meu povo, que é a graça, vai estar escrito na sua mente, gravado no seu coração. E Paulo pregando para os hebreus, para os judeus, em Hebreus capítulo 8, versículo 10, 11 e 12, Paulo disse assim: e naqueles dias eu vou fazer uma nova aliança com o meu povo. E essa nova aliança que eu vou fazer vai estar escrito na sua mente e gravado no seu coração. E ninguém naquele dia ensinará ao seu irmão e nem perguntará para o seu próximo: conhece o Messias? Porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Porque a minha lei, a graça, vai estar agora escrita na sua mente e gravado no seu coração. É por isso que tem pessoa que nunca pisou um pé, nunca foram em templos religiosos, nunca colocou o pé em templo de pedra, mas tem amor ao próximo. Por quê? Porque a lei de Cristo, a graça, que é o amor a Deus e depois amor ao próximo, está escrita na sua mente, gravado no seu coração. É uma aliança eterna. Então, meus amados irmãos, eu não sou contra a reunião. Quando eu falo que Deus não habita em templo, o templo que eu falo que Deus não habita é templo judaico, é templo que tem dízimo, é templo que tem batismo nas águas, é templo que tem chamada Santa Ceia, templo judaico. Se você se reúne em uma casa ou em um lugar, num espaço, para pregar o verdadeiro evangelho da graça, sem cobrar dízimo, sem negócio de chamada Santa Ceia, sem batismo nas águas, para se reunir com a irmandade, com os irmãos, é louvável. E se for da vontade do Pai, se for da vontade do Criador, eu pretendo um dia me reunir com os irmãos em um espaço para nós pregarmos o verdadeiro evangelho da graça, sem cobrar dízimo, sem um tomar lá da cá, sem levar ninguém fazer campanha, fazer voto, e tudo de graça e pela graça. Ah, irmão Fabiano, mas se o senhor pretende se reunir com os irmãos em um espaço, se lá for alugado, vai ter que pagar aluguel. E quem vai pagar esse aluguel? Eu vou continuar trabalhando com o suor do meu rosto para dar uma parte para pagar o aluguel. Se lá se reunir conosco os irmãos, eu vou colocar tudo na mesa, as cartas na mesa. Eu vou falar: irmão, nós estamos aqui reunidos ao nome de Cristo ressuscitado para aprendermos e pregarmos o verdadeiro evangelho da graça do Cristo ressuscitado, e o aluguel aqui é 600, um exemplo. Quem puder nos ajudar segundo as condições de cada um,
no dia que vocês quiserem, como vocês quiserem, para nós pagarmos a água, a luz, o aluguel, nos ajude. Quem não puder também, amém, e sejam bem-vindos. Isso é o Evangelho, é voluntário, é tudo de graça e pela graça. Não é com obrigação, como os pastores falam. Quem não dá o dízimo, o devorador vai na sua casa queimar a televisão, queimar o sofá, queimar a geladeira. Isso é ameaça. As pessoas ficam com medo no psicológico, tem que dar os 10%. Ameaça. Cristo não mandou fazer isso, é tudo de graça e pela graça. E se você quiser ajudar, tem que ser voluntariamente. Amém, meus irmãos? Graça e paz, irmão Fabiano Santana. Se inscreva no meu canal no YouTube. Eu quero mandar um alô aí para o meu irmão Carlos Alberto, que está nos assistindo. Deus continue te abençoando ricamente, multiplique tuas forças e a tua saúde e te dê muitos anos de vida em Cristo ressuscitado. Amém. Graça e paz do Eterno. Amém.